Boa tarde a todos. Agradeço também enormemente aqui aos mineiros a oportunidade de voltar a Minas, que é um estado que a gente olha com muito carinho e que tem uma capacidade grande em articular as ações de ciência e tecnologia, de biotecnologia em particular. Muito bem. Já deu para ver que os temas tratados nesse dia de hoje não são nada simples, né? São temas de extrema complexidade, onde eu acho que até o final era bom que ficasse claro assim, até onde o Brasil tem competência de pesquisa em genômica e proteômica, em novas tecnologias, em biotecnologia como um todo, até onde as políticas públicas, aqui no caso a proteção legal do conhecimento e o acesso ao patrimônio genético, até onde as políticas públicas contribuem para o desenvolvimento da biotecnologia, até onde o conteúdo dessas políticas públicas contribui para atrapalhar um pouco ou para confundir um pouco e não é tão claro muito dos caminhos, né? Então, nós estamos falando de um mundo que desde o último quartel do século XX, com a nova técnica do DNA recombinante, as novas técnicas de comunicação e informação, deu uma sacudida grande, um conjunto de regras e leis muito grande que impactaram a pesquisa, o desenvolvimento e a produção, né, de bens. E aí, a área de propriedade intelectual é uma dessas, né, um sistema que vem lá do final do século XIX para no último quartel do século XX, com a técnica do DNA recombinante, entra fortemente nessa discussão de patentear ser vivo e tudo que essa questão trouxe para o contexto mundial. Atrás dessa discussão vem toda a discussão da legislação dos organismos geneticamente modificados, a questão da biossegurança. Atrás da biossegurança veio a bioética, né, que é outro tema que tem uma interface, né, muito grande com a discussão da biotecnologia. E o acesso à biodiversidade, com a Rio 92, com a Convenção da Diversidade Biológica, consegue entrar, né, dando indicações para as leis nacionais de um assunto extremamente complexo, e poucos países do planeta ainda têm legislação nesse tema, acho que uns 20 e poucos até agora, né, Rosa Miriam? Não sei se isso vem mudando muito. Quanto? 45? Então a gente tem que atualizar, viu, Érica? Anota aí para a gente atualizar um pouco que países têm legislação sobre esse tema. De qualquer forma, de um conjunto de 200 países do planeta, ainda são poucos países que têm legislação. Até o mapeamento que eu tinha, um pouco menor do que esse, boa parte dos países que têm legislação são países em desenvolvimento, né? Poucos países desenvolvidos têm legislação sobre esse tema. Alguns países não ratificaram a CDB, exemplo dos Estados Unidos, que foi aqui mencionado, não ratificaram um arcabouço jurídico internacional, significa não estou nem aí para ele, né? Onde você vai ver convivendo o sistema internacional da propriedade intelectual com mais de 100 anos, né? Lá do final do século XIX, da Convenção da União de Paris até hoje, 100 e poucos anos de sistema, né? Então é um sistema muito forte, muito poderoso, né? Que convive com outros sistemas no mundo atual, que busca que o conhecimento todo tem que ser livre, com alguma legislação nacional também hoje que fala dessa coisa do acesso à informação, que tudo tem que estar divulgado. Então, estou comentando essas coisas antes de passar para a Rosa Miriam para dizer que cada vez mais os gestores, os pesquisadores, os responsáveis de núcleos de inovação tecnológica têm um desafio enorme para equilibrar, quer dizer, não só para entender o emaranhado de acordos internacionais sobre sistemas, entender as leis nacionais que são feitas para atender a esses acordos, entendeu a lei nacional, entendeu o arcabouço internacional, sem nublagem de ideologias, que esse assunto também é muito derivado, né? Alguns segmentos, como saúde pública, traz um componente ideológico muito forte nessa discussão que ajuda a nublar. Ou seja, o desafio é equilibrar as gestões que geram conhecimento, que conhecimento deve ser amplamente difundido a tempo e hora, e qual conhecimento gerado dentro das nossas instituições que exige e merece uma proteção antes de divulgá-lo, ou que seja uma gestão estratégica institucional do conhecimento para que não
coloco, que é a mesa de força em todo o conhecimento que é gerado, todo o resultado da pesquisa, e aquela pesquisa que tem o potencial de gerar produtos, de resolver problemas sociais em qual setor tecnológico for, que seja um ambiente mais protegido. Então, é uma questão de capacidade de gestão institucional do conhecimento. E aí entra a lei do acesso ao patrimônio genético, que eu vou aí convidar a doutora Rosa Miller, por favor, Rosa. A Rosa é a pessoa da Embrapa, advogada, que eu costumo dizer que é das poucas ICTs brasileiras, que a Embrapa ela se enquadra como ICT e como empresa pública, que tem uma especialista full-time cuidando do assunto. Então, para mim, ninguém melhor do que ela para entender do tema que vamos tratar agora, porque ela lida com esse tema e lida com os geradores de conhecimento dentro de uma enorme instituição que é a Embrapa. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu posso compartilhar com a Rosa a discussão desse tema, porque eu não preciso ficar falando de lei, que eu não gosto muito de falar. E vou passar então para a Rosa para enfrentar esse desafio. A gente tem uns 30 minutos, para que a gente deixe tempo para a discussão, e a gente está aí ávidos para ouvir perguntas de vocês, para a gente compartilhar um pouco um certo sofrimento, né, Rosa, desses 13 anos de medida provisória, porque a gente sabe que a lei está aí, a gente tem que cumprir, é difícil ou fácil, não dá para não cumprir, porque senão nada vai andar na biotecnologia nesse país. Mas vamos olhar um pouco o marco legal e até onde ela impacta no desenvolvimento da biotecnologia, né? Porque eu me incomodo um pouco ver política industrial, ver grandes planos de inovação de alguns ministérios, como o MCDI, por exemplo, e achar muito pouca energia de alguns atores-chave desse país, no sentido de dar o marco legal, que todos nós sabemos que não interessa nenhum dos segmentos envolvidos, nem o governo, nem a indústria, nem a comunidade científica, nem as comunidades tradicionais. Então é isso, Rosa, com você a palavra. Obrigada, Celeste. Bom, gente, a Celeste é minha amiga de muito tempo, é por isso que ela tem sempre essas palavras carinhosas, mas eu queria desejar boa tarde, agradecer o convite e dizer que, apesar da aridez do tema, eu falo dele com muito prazer, porque sou advogada, então essa é minha praia, efetivamente. Tive a felicidade de fazer meu doutorado nessa área, em ABS, né, que é acesso e repartição de benefícios, e na Embrapa eu trabalho com a implementação da medida provisória. Nós temos uma coordenadoria e todos os processos de pedido de autorização tramitam por mim, porque eu tenho procuração do presidente para representá-lo junto ao CGI. Então eu aprendi muito nos últimos anos, né, com os pesquisadores, porque apesar de ser uma legislação, uma lei, quer dizer, MP, né, que não deixa de ser uma lei com outro nome, o assunto não é jurídico, ele é essencialmente técnico. Então, às vezes eu viajo, as pessoas perguntam: quem você acha que é o melhor perfil para trabalhar com essa legislação? Um advogado? Para o advogado é mais difícil. É mais fácil para um agrônomo, para um biólogo entender a legislação do que o próprio advogado. Vocês vão ver só quando eu falar que de jurídico, na verdade, essa lei ela só tem o texto, né, que foi estar na forma de lei, mas a implementação dela é bem técnica. Como é que ela aperta aqui? E para passar. Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre coleta e em seguida entrarei no tema, né, que é o tema próprio da palestra, que é o acesso ao patrimônio genético. Vou falar de coleta porque a coleta tem uma interface muito grande com essa legislação, na medida em que o objetivo da nossa legislação, da medida provisória 2186, é assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do acesso ao patrimônio genético, e na atual legislação o beneficiário dessa repartição de benefícios é o proprietário da área onde as amostras foram coletadas. Eu peço desculpa para vocês porque eu estou um pouco rouca. Eu acho que quem é de Brasília não tem hábito de dormir com ar-condicionado, e eu acabei abusando ontem do ar-condicionado, aí no dia seguinte os efeitos aparecem. A coleta ela é regulada pela Instrução Normativa 154 do IBAMA,
atualmente está sob o comando do Instituto Chico Mendes, mas o Chico Mendes não editou uma legislação própria, continua utilizando a Instrução Normativa 154 do IBAMA. Então, a questão da coleta, além da importância que ela tem para a implementação da medida provisória, como eu mencionei, porque vai designar, identificar o beneficiário da repartição de benefícios, é de extrema importância que vocês fiquem atentos à questão da coleta, porque a coleta sem autorização, quando a autorização é exigida, é considerada pela lei de crimes ambientais como passível de prisão e crime inafiançável. Então, é uma razão muito boa para a gente, prestar atenção e tentar entender quando é que é necessária a obtenção da autorização de coleta. Coleta, para a nossa legislação, é a obtenção de organismos silvestres, animal, vegetal, fúngico ou microbiano, seja pela remoção do indivíduo do seu habitat natural, seja pela colheita de amostras biológicas. Então é um ato muito pontual, realmente é aquele ato de ir a campo obter suas amostras. Tudo que você fizer depois das coletas vai cair possivelmente no conceito de acesso. Mas é neste momento aqui que você corre o risco de ser apreendido com as amostras e de ser preso, por um fiscal, Polícia Federal, fiscal do IBAMA, fiscal do MAPA. Qualquer pessoa com poder de polícia pode exercer essa fiscalização da colheita sem a autorização. Então, é obrigatória a obtenção de autorização para a coleta de fauna silvestre. Fauna silvestre, a gente sempre pensa naquele animal grande, Esse, óbvio. Mas entra aí nesse conceito os insetos, assim, mosquitos, formigas, lagartinhas, besourinhos, tudo isso é considerado animal silvestre. E para a realização de coleta, independentemente do local, mesmo que a coleta seja feita dentro da universidade, seja feita dentro da área da Embrapa, seja feita dentro da área da Fiocruz, onde quer que essa coleta seja feita, ela depende de uma autorização prévia. Também é necessária autorização para a coleta de espécies em extinção, também independentemente do local onde a coleta seja realizada, coleta de vegetais hidrópios, bem como qualquer coleta dentro de unidade de conservação ou áreas protegidas. Aqui entra animal, vegetal ou micro-organismos, sempre necessária. Além disso, a legislação exige uma autorização para manutenção temporária de espécies de fauna silvestre em cativeiro. Então, é muito comum todo mundo que trabalha com invertebrados, tem lá na sua coleção os animaizinhos que mantém vivo para o dia a dia da pesquisa. Para isso é necessário uma autorização específica. Essa aqui conheço pouquíssimas pessoas que têm. As outras já é mais comum, mas a manutenção dos animaizinhos em cativeiro, pouquíssimas pessoas com quem eu já me relacionei têm esse tipo de autorização. Todas essas autorizações, quando não precisa, Primeiro eu falei quando precisa dar uma autorização de coleta, e esse slide aqui então mostra quando não é necessária a autorização para coleta. Não é necessária a coleta de material botânico, fúngico ou microbiano em áreas privadas ou públicas que não sejam consideradas unidades de conservação ou áreas protegidas. Então, para você coletar plantas em beira de estrada, em praça pública, fora de unidade de conservação ou áreas protegidas, desde que essas plantas não estejam em extinção, não é necessária a autorização de coleta. Essa autorização ela é pedida por intermédio do CISBio, é online. O sistema é supostamente amigável, ganhou o prêmio da FINEP como sendo um sistema muito bom. E na prática, efetivamente, eu acho que sim, as autorizações são concedidas normalmente num prazo de 15 a 20 dias. O pesquisador que tenha doutorado pode pedir a autorização permanente para a coleta, só não é possível para espécies em extinção. Essa nunca será permanente. Mas para a coleta de insetos,
Você pode, desde que você tenha doutorado, obter essa autorização. Quem não tem doutorado pede pelo prazo de vigência do projeto que está sendo executado no momento. Essa autorização ela não é institucional, ela é pessoal, é do pesquisador, ele entra com os dados pessoais dele e obtém a autorização. Bom, então, como eu mencionei, a parte de coleta era rápida, só mesmo para fazer a introdução. Agora vamos para o acesso à amostra de patrimônio genético. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, a medida provisória, então, medida provisória 2186, tracinho 16, de 23 de agosto de 2001, ela foi editada pela primeira vez no dia 30 de junho de 2000, então seus efeitos começam a valer da primeira data da publicação. Por isso, então, desde então, tudo que foi executado sem a prévia autorização do CEGEM é considerado infração à medida provisória, e uma das penalidades, a Cláudia já mencionou, né, é a perda da patente. Se você desenvolve todo o seu projeto sem a autorização do CEGEM, uma das penalidades é essa. A medida provisória, então, ela foi editada para regulamentar o terceiro objetivo da Convenção da Diversidade Biológica, que é assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios. E por isso o Estado criou um mecanismo, né, para saber quem acessa o que, ou seja, quem utiliza o que, né, para garantir a repartição de benefícios com o proprietário da terra onde as amostras foram coletadas. Bom, não vai dar tempo de eu contar a história da medida provisória, porque o nosso prazo é curto, eu prefiro usá-lo de maneira mais positiva, né? Mas a medida provisória, ela não se converteu em lei, ela continua chamando medida provisória, mas ela é definitiva, né? Então é preciso ter claro nisso, que ela não se chama lei, mas ela tem força de lei, só pode ser alterada por uma outra lei. E ela tem lá os seus problemas, é sabido de todos, e por isso a sua implementação é uma coisa bastante complicada. Para tanto, foram feitos 6 decretos, 40 resoluções, 7 orientações técnicas. Então, esse é o marco legal. Para vocês que trabalham com patrimônio genético nativo, é preciso conhecer esse conjunto inteiro de legislação. Não adianta sair daqui depois e ler a medida provisória. Ou você leu todo, ou não leia, porque você não vai conseguir aplicar se você não fizer a leitura conjunta de todo o marco legal, que é o que eu tentarei falar para vocês agora só em 15 minutos. Bom, a medida provisória, ela alcança, o escopo da medida provisória é regular o acesso ao patrimônio genético, animal, vegetal, fúngico ou microbiano. A lei, ela separa os fungos dos micro-organismos, então quando você for preencher o seu pedido de autorização, precisa ficar muito atento, porque a autorização ela é específica para o patrimônio genético, o objeto que foi listado, e para as espécies listadas, para as atividades listadas. Então, como dentro do conceito, né, usual dos pesquisadores, os fungos fazem parte do reino microbiano, se você disser que vai trabalhar com micro-organismo, você não estará autorizado a trabalhar com fungo, porque a lei separa as duas coisas. Então é preciso ficar atento a esse fato. Isso dá muito, né, assim, os pesquisadores questionam muito, mas não adianta questionar, a lei é assim, então tem que entender que para a lei, fungo e micro-organismo são coisas separadas, né? E a nossa legislação, então, ela se aplica ao material coletado em condições in situ ou obtido de coleções ex situ, inclusive aqueles adquiridos no comércio. Além disso, a medida provisória se aplica ao patrimônio genético exótico que tenha adquirido alguma propriedade característica no território nacional. Em função dessa definição do material ter ou não adquirido alguma propriedade característica no território nacional, em relação aos vegetais, é mais complicado, porque daí você vai ter que fazer toda uma revisão de literatura, uma pesquisa muito complexa para chegar à conclusão se aquela espécie exótica
adquiriu ou não alguma propriedade no território nacional. Em relação aos micro-organismos, essa questão é mais simples. Existe quase um entendimento de que todo micro-organismo é considerado naturalizado se ele tiver sido coletado em substrato no território nacional. Então, em função disso, por exemplo, o fungo que causa ferrugem da soja, que foi introduzido no Brasil em 2000, 2002, por aí, hoje, para nossa legislação, já é considerado naturalizado, porque ele é encontrado em qualquer plantio de soja comercial. Então, estabelece como regra que todo micro-organismo é considerado naturalizado, porque facilita o entendimento, e as espécies vegetais, as espécies, as variedades crioulas, arroz, feijão, milho, trigo, essas tem algumas variedades que são crioulas. As crioulas com certeza também já são consideradas naturalizadas. Agora, outras espécies, como o coco, por exemplo, cana, café, isso daí é caso a caso que tem que ser feito o estudo. Algumas espécies já foram objeto de estudos por parte do CGEM, como o coco, por exemplo, e chegou-se à conclusão de que o coco continua exótico. Da mesma forma como ele chegou no Brasil, ele continua. Ele, apesar de ser altamente domesticado e de existir no Brasil todo, ele não adquiriu nenhuma propriedade no território nacional. Então é um estudo que talvez é mais complexo você fazê-lo do que pedir a própria autorização. Eu, quando tenho dúvida, oriento o pesquisador, peça a autorização, porque se você pede a autorização, o que acontece? Você joga para o Estado o ônus de fazer a pesquisa para você, e se ele entender que continua exótico, ele te devolve o processo dizendo que você não precisa de autorização. Isso significa um nada consta. É o seu passaporte para a tranquilidade. Vai te dar um trabalho preencher aquele papel? Vai dar, mas é a sua tranquilidade que você está pagando. A levedura de um tanque de fermentação de uma companhia de cerveja que opera no Brasil. Partindo da premissa de que todo micro-organismo coletado no território nacional é nativo, é nativo. Você foi um substrato nacional. Falar é lucro, é produzido no Brasil. Não, substrato, tudo é substrato. A água é o substrato, o líquido é o substrato. Esse entendimento ele é muito amplo e ele tem respaldo da Sociedade Brasileira de Microbiologia, então jamais conseguiremos mudá-lo. Infelizmente, acho que a Celeste se lembra quando foi constituída uma Câmara temática para discutir esse assunto. E o entendimento que prevalece não está escrito, tem coisas que acontecem e você só fica sabendo se você participa efetivamente das reuniões do CGEM diariamente, porque são entendimentos que não estão consubstanciados sob a forma de resolução. Apesar de termos 40 resoluções e 7 orientações técnicas, tem muita coisa que não está escrito. Então você pode estar trabalhando com um micro-organismo partindo da premissa de que ele é exótico e ser multado porque o entendimento que prevalece é de que ele seria nativo. A Ambergris, os diesel a partir de cana-de-açúcar, tem leveduras modificadas geneticamente nos Estados Unidos, que eles usam para fazer a produção dos tanques brasileiros. Eles têm, isso eu sei, a permissão para trabalhar com organismos geneticamente modificados, mas eles precisam também da autorização do CIGEM? Nesse caso, eu acredito que não, porque se ele tiver uma guia de importação. Nosso problema é que muito micro-organismo que nós trabalhamos, está no Brasil e entrou no Brasil no papel, na bolsa, na carteira, não entrou legalmente, você não tem uma guia de importação que comprova que aquele material foi legalmente introduzido no Brasil. Então, aí nesse caso que ele está falando, é um inóculo comprado. Então, o inóculo ele é produzido fora e você compra o inóculo e coloca na dorna de fermentação que for. Agora, quando você está falando, eu acho que a sua primeira pergunta quis relacionar com a questão da fermentação espontânea. Não do Brasil, não é? Eu estava pensando, não, o importado, não, aí não precisa. Se tiver guia de importação. Sim, mas, bom, se você não tiver teoricamente, você vai ter, né? Se você não tiver guia de importação, você não tem como provar que aquele material é de origem estrangeira. Porque com a fermentação espontânea cairia no mesmo caso de ser substância. Eu realmente estava preocupado que eu tenho convicção de que uma série de leveduras que estão usando a fermentação da Brahma, da Esquicariola, etc., são
organismos absolutamente únicos, e alguém pode resolver sequenciar, mas para fazer isso, a gente vai ter que pedir autorização desse gene. Sim, Mas tem que ter vindo de fora, ter ficado contido numa câmera, etc. Sim, você com certeza teria. Quem não teria que pedir é quem introduziu no país. E quem introduziu no país supostamente está trabalhando com a cepa importada. Você já estaria fazendo coleta dentro do território nacional. O meu medo é se essa pessoa, ela que trouxe, resolver que ela quer saber qual é a sequência disso, ela vai bater na minha porta, não porque eu tenho um sequenciador, mas porque eu faço as montagens. E aí daqui a pouco eu estou preso, algemado, a Receita Federal devendo 50 milhões para não sei quem, porque eu olhei para a cara de uma sequência. Você sabe, este é o meu medo. Eu não coleto, não gero sequência, mas eu aperto o botão do computador que monta elas. Esse é o meu medo. Eu tenho assim, uma dúvida. Essa é uma coisa que eu até nas discussões eles polemizam, né? Digamos, um exemplo, um cidadão, né? Ele, seja brasileiro ou estrangeiro, ele chega no Brasil com influenza do tipo A. Esse vírus é isolado no Brasil e a partir de ele vira objeto de estudo. E aí? Pois é, isso aí é humano, né? É humano. O humano não é alcançado por essa legislação. É micro-organismo. Essa é a grande discussão que eu tenho dentro da Fiocruz. Porque você tem patógenos que não são exóticos do Brasil, como influenza, Streptococcus pneumoniae, mas você vai encontrar em qualquer parte do mundo. Ele não é bom, não sei. A medida provisória não se aplica a patrimônio genético humano. Então, então está alcançado. Mas ele é exatamente a mesma história. O seu exemplo não é nada diferente do exemplo do fungo que causa a ferrugem da soja. Sim, mas você citou um exemplo que ele foi nacionalizado. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que chegou no Brasil hoje, foi hospitalizada, houve isolamento do vírus, e aí a partir daí a gente começou a estudar, ter acesso ao genoma do vírus. Bom, gente, a legislação ela não diz a partir de quando a coisa é naturalizada. Ela só diz que se ele foi coletado no substrato no território nacional, ele é nacional. O substrato do indivíduo humano está no território nacional. Então, se ele está no território nacional, embora não sendo brasileiro, mas estando no território, ele cai no mesmo caso da justiça. Bom, gente, vamos embora, porque ainda falta muito. Depois a gente debate mais. Vamos ir. Bom, aqui é o conceito de acesso ao patrimônio genético. Esse conceito ele é amplo o suficiente para abarcar toda e qualquer atividade com patrimônio genético. Por isso que eu mencionei para vocês, tudo que vocês fizerem depois da coleta vai cair no conceito de acesso, porque o conceito de acesso tem 3 verbos bastante amplos para abarcar toda e qualquer atividade. Acesso ao patrimônio genético é atividade realizada com o patrimônio genético com o objetivo de isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética ou moléculas e substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos desses organismos. Então, partindo da premissa de que tudo na vida é molécula e de que o verbo utilizar alcança tudo, então, esse conceito ele é amplo o suficiente para abarcar qualquer coisa. Outro dia eu estive na nossa unidade, tem alguns colegas aqui lá da Embrapa CNPTIA, né? Informática Agropecuária, e que vários de vocês aqui devem também trabalhar com sequência de DNA. O conceito de patrimônio genético eu não tirei daqui. Trabalha com sequência de DNA e que às vezes você já recebe a sequência pronta, pega numa base de dados, pega no livro, ou trabalha com milhões de sequências e ali você começa a fazer. E eles estavam entendendo que já que eles não trabalham com patrimônio genético tangível, que eles não seriam alcançados pela legislação, né? Porque não estariam trabalhando, acessando o patrimônio genético. Sucede que a definição de patrimônio genético da medida provisória é de que patrimônio genético é informação de origem genética na forma de moléculas ou substâncias e extratos, né? Então, nesse dia lá na unidade gerou muito debate e eu fiquei
fiquei de fazer uma consulta, até falei para você, Guilherme, fiquei de fazer uma consulta ao CGEM, eu tinha certeza da resposta, mas diante da pressão que eu sofri, falei, vou pedir por escrito, só para mostrar para vocês. Já fiz por escrito, não recebi a resposta por escrito, mas eu já recebi verbal de que na forma de molécula, que DNA é molécula. Então você não está trabalhando com ele na forma de molécula, mas DNA é molécula. Porque a doutora Eliana Fontes, ela sempre nas reuniões colocava de que tinha que ser na forma de molécula. E eu dizia para ela, essa forma de você interpretar o conceito de patrimônio genético me deixa muito na dúvida do que você está afirmando, porque então uma série de atividades que hoje a Embrapa, por exemplo, pede autorização de acesso, eu não precisaria pedir se você insistir que a informação tem que estar na forma de molécula ou de substância, por exemplo, para fazer cruzamento, programa de melhoramento. Eu nunca trabalho com a informação na forma de molécula. Até eu que sou advogado sei disso. Bom, mas sempre gerava esse diálogo nas reuniões e sempre, né? Agora, quando eu coloquei a consulta por escrito, ela refletiu sobre que ela não pode ficar enfatizando essa coisa de na forma de, e vai me dar a resposta por escrito dizendo que o entendimento é de que sequências de DNA, que é o que acredito grande parte de vocês trabalham, né? É informação de origem genética, portanto, vocês, quando fazem lá as pesquisas de vocês, ainda que vocês trabalhem só no computador, né, que é o caso dos nossos colegas da Embrapa, vocês estão utilizando, né, informação de origem genética e, portanto, precisam de autorização para fazer esse tipo de pesquisa. É uma molécula sintética, DNA sintético. Eu não tive acesso ao genoma da bactéria. Você usou a informação. Você usou, com certeza, você usou a informação para modelar. A não ser que você faça uma coisa que não existe no planeta Terra, nada semelhante. Você esteja criando. Eu posso utilizar o código e vou mudar 20, 30% do... Mas você usou a informação como fonte. Para modelagem, você utilizou a informação. Depois você sintetizou. Então seria o seguinte, na fase inicial do seu trabalho, quando você ainda estiver na fase da pesquisa científica, você precisa da autorização, porque você está se baseando numa molécula natural. Quando você chegar na fase da bioprospecção, você vai estar trabalhando com a sintética, aí você não precisa mais. Mas enquanto você estiver trabalhando com base na original, você precisa. Pode usar a informação nos bancos de dados que foram gerados no exterior. A gente exclui dos bancos toda a informação gerada no Brasil e só usa. Se for de patrimônio genético nativo, pouco importa onde você obteve. Se é do exterior? Não, se for uma mandioca, por exemplo. Se a sequência de mandioca, agora, por exemplo, o Cornell vai fazer o genoma da mandioca. Vai colocar isso numa base de dados. Se qualquer outro pesquisador futuramente for acessar a sequência de mandioca numa base de dados internacional, ele continua acessando patrimônio genético nativo. A sua única saída, por enquanto, é trabalhar com patrimônio genético exótico. Se você não quer ser alcançado pela legislação nacional, então você tem que trabalhar com patrimônio genético exótico. O que eu não acho que seja uma boa saída, porque quando o protocolo de Nagoya entrar em vigor, você vai ter que pedir autorização para o país de origem do recurso genético. Se você estiver trabalhando com soja, você vai pedir autorização para o CGEM da China. Vai ser pior. Então, não adianta você mudar o foco, né? Porque o protocolo de Nagoya entrando em vigor, existirão regras semelhantes, só que do país de origem do recurso genético que você vai ter que seguir. Oi. Tá. Professor Aristóteles Góes Neto, eu sou professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e pesquisador visitante aqui da Fiocruz. Não, assim, eu não entendo por que esse temor em relação. Tá? Eu trabalho com biodiversidade, sei lá, 18 anos, eu sou do CISBio, cadastrado CISBio, mas... 50 milhões de reais, a multa não é para instituição. O
pesquisador, você ainda não caiu nas marcas da lei, foi sorte. Escreve o que eu estou te falando. Você trabalha com defesa das pessoas. Eu não falaria em público assim. Então, mas eu falo sem problemas. Deixa eu falar aqui. Ele disse que tem autorização do CISBio. CISBio é para coleta. Coleta, exato. Bom, você não coleta e guarda, você conserva e pesquisa. Então, a gente tem para projetos específicos, tem tudo certinho. Você tem autorização do CG? Temos. Então não é por isso que ele não se preocupa. Mas está certíssimo. Mas é isso, a gente coordenou a gente coordenou um projeto enorme, foi o Instituto Milênio Semiárido, que envolvia 27 instituições, e foi justamente entre 2000 e 2005, foi quando estava, no início havia um temor generalizado, como eu estou vendo aqui agora, só que depois, com o tempo, e depois justamente devido a todas aquelas outras resoluções, enfim, eu acho que hoje em dia é só você se adequar. Eu não vejo sentido nesse temor tão grande. Não, você está absolutamente correto. A legislação é difícil, complexa, mas é igualzinho andar de bicicleta. Depois que você entendeu a lógica, calma. Eu não preciso fazer um relatório a cada 6 meses porque eu sei andar de bicicleta. E se eu pedir autorização... gente, mas olha, não adianta. Se rebelar contra o sistema, não vai mudar o sistema. Essa legislação, ela não vai deixar de existir jamais. O Brasil é protagonista no mundo. O Brasil é quem mais briga por esse tipo de legislação. Porque acreditamos que os detentores da maior biodiversidade do mundo, um dia essa legislação vai reverter em benefícios para o nosso país. Então, partindo dessa premissa de que se não for essa legislação, será uma semelhante, a melhor coisa que tem é aprender a trabalhar com a legislação. Porque senão o que acontece? Vocês vão morrer trabalhando, morrer pesquisando, não vai gerar nenhuma inovação, porque na ilegalidade não existe inovação. Você não se apropria do resultado do seu trabalho. A patente não será concedida. Nós, a grande parte que eu acredito é de instituições públicas, nós não vamos passar para o nosso parceiro da iniciativa privada um produto ilegal, porque ele não vai aceitar. O ano passado, o IBAMA fez a segunda fase da operação Novos Mundos de Combate à Biopirataria. Quase 60 empresas multinacionais foram multadas, valores elevadíssimos. Semana passada eu estive com uma que ela procurou a Embrapa para fazer uma parceria com a Embrapa para se regularizar. Ela disse que esse produto aqui eu ganhei R$78 mil nesse produto, a multa foi de 500 mil. Então, quer dizer, a empresa privada hoje, para fazer uma parceria, a primeira coisa ela quer saber o estado da legalidade do seu projeto. Você tem as autorizações? Se tiver, tem interesse na negociação. Caso contrário, vou procurar um parceiro que esteja legal. Então, gente, tentar entender a lógica, tentar brigar dentro da instituição, para que a instituição crie dentro do NIT ou na área de transferência de tecnologia, qualquer área, uma competência para lidar com esse assunto. A Universidade Feira de Santana, há uns 2 meses atrás, me convidou para fazer uma palestra lá, não pude ir, mas foi um colega que trabalha comigo, o Dr. Fábio Macedo. E é isso, é investir, é treinar e capacitar as pessoas para que elas possam efetivamente pedir as autorizações, não tem volta. Eu só dei essa intervenção porque na época do Instituto Milênio foi justamente quando houve o início do marco legal. E houve toda essa questão, esse temor generalizado que eu falei. Só que depois é só se adequar no Exatamente. Vamos lá. Meu nome é Priscila, eu trabalho com propriedade industrial há 11 anos. Na verdade, esse assunto em teoria é anterior ao pedido de patente. Na verdade, o pesquisador deveria. Acontece que com o envolvimento do INPI nessa questão, a gente passou a ser questionado muito pelos clientes. E a medida provisória é bem nebulosa em vários pontos. Eu queria, na verdade, só confirmar. Queria confirmar, porque pelo que você está falando, então, independente de onde você acessou, se aqui no Brasil ou no exterior, se é uma espécie nativa brasileira,
seria configurado acesso. No entanto, a medida provisória fala em território nacional, não em espécies nativas, né? Então é um pouco confuso. Não, a medida provisória ela fala coletada em condições in situ ou mantida em condições ex situ, desde que coletada em condições in situ. Ela volta no ciclo. Então, quando você adquire no comércio ou uma base de dados, ele está supostamente em condições ex situ, mas ele um dia foi coletado em condições in situ. Então, fecha tudo. Mesmo que a minha coleta tenha sido in situ no exterior, por exemplo, só pelo fato da espécie, alguma vez ter sido coletada aqui, seria configurado. Não, aí se você coletou, bom, em condições in situ no exterior ele já não estaria, né? Porque condições in situ é o habitat natural das plantas ou no meio nas quais ela tem adquirido propriedade característica. Se ela está no exterior, ela está com certeza em condições ex situ. Ela está, nesse caso, quando está, ela está em condições ex situ no exterior. Bom, ela está ex situ no exterior. Condições in situ para a Convenção da Diversidade Biológica é o habitat natural das plantas, que no caso, por exemplo, da mandioca, o habitat natural da mandioca é o Brasil. Então, o acesso à mandioca na região exterior é considerado acesso, ainda que ela esteja plantada no exterior. E não... Sim, ela está em condições ex situ. Ela está em condições ex situ no exterior. Por isso que eu te falei aqui, a medida provisória, a forma como ela é aplicada, nem tudo está escrito, é uma questão de você interpretar os conceitos. Esse conceito de in situ está na Convenção da Diversidade Biológica, não está na MP, e você vai chegar a essa conclusão de que quando você tem, por exemplo, uma mandioca que está lá na África, se ela foi do Brasil para lá na África, ela, embora esteja plantada no chão, ela está em condições ex situ. Porque lá não é o habitat natural dela. É complicado, porque aí tudo mudaria, com certeza. É tudo. A ideia é de que o escopo. Mesmo que não seja antigo, que já que você precisa se ser antigo. O escopo da MP ele é amplo e por vontade do CG, a tendência é ser mais amplo ainda. Agora, só emendando um pouco o que o colega estava falando sobre, não sei qual é o temor, na verdade, eu não vejo muito como temor. Eu acho que o maior problema dos pesquisadores é a demora por parte do CG também, principalmente nessa parte de regulação. Bom, eu já vou falar dessa parte já. Não, André, do prazo. Para responder. Eu fiquei com uma dúvida agora em relação às sequências. Se eu tenho uma sequência, eu estou trabalhando em si, mas nessa sequência existe um organismo do Brasil, mas também existe um organismo do exterior que não é nativo brasileiro. Mas existe um brasileiro também. É nativo do Brasil e nativo de lá. De lá também, é muito Olha. E aí? Olha, aí você pede aqui porque está. Você Pede para que garantia. Não, aí você pede e vai ganhar. Não, mas só um pedido. Porque Aí você corre risco de ser multado. Porque poderia ser do exterior também. Não, gente, a legislação ela não trata só de patrimônio genético endêmico do Brasil. É nativo, foi coletado em condições. Se tiver no Brasil, pede autorização. Eu só queria citar um exemplo disso, né? A gente está falando até que ponto estou chegando. A gente tem uns casos com duas universidades do Sul, e são dois casos, na verdade. Um é de uma uva que veio do exterior para cá, eles sabiam quando veio, em 1985, e foi usada só para pesquisa, não teve preliminar, mas também teve que ser requerido um pedido de acesso, porque já era considerado, se ela veio e ficou aqui desde 1985, respirou ar no Brasil. Pois é, aí nesse caso aí já é polêmico. Aí entra igual no caso do coco. Teria que fazer um estudo para ver se essa uva adquiriu alguma propriedade característica no território nacional. Nós nunca pedimos para a uva. Até hoje não pedimos, porque o entendimento é de que elas não, nosso, né? Pode começar a aprender os colegas de Bento Gonçalves e a gente pede. Aí eu vou lá soltar, você tem problema. E a outra é sobre os pedidos que você falou, até 2005, então assim, tem um entendimento um pouco mais recente, eu acho, né, com as regulações e tudo, sobre o tipo de pedido, né? Então, antigamente pesquisa, você era pesquisador, você fazia pesquisa. Hoje em dia você já tinha, na verdade, essa separação de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico.
Só que a última notícia que eu tive no entendimento de bioprospecção era assim: você tem uma sequência de DNA e você descobre a estrutura proteica dessa sequência. Isso já estaria muito mais próximo de bioprospecção. Então você precisaria da autorização de bioprospecção e não mais da de pesquisa. E se você tem uma patente, certeza é bioprospecção, isso não tem dúvida, e depois desenvolvimento tecnológico. Bom, nós vamos falar exatamente disso aqui agora. Desde o dia que você começa, aliás, antes de começar, desde o dia que seu projeto foi aprovado, até você ter um produto no mercado, como regra, são necessárias 3 autorizações. Tem casos que você pode pedir 2, em casos que você pode pedir só a terceira, mas, assim, como regra, são necessárias as 3 autorizações: pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Os conceitos são muito subjetivos, né? Você nunca saberá com certeza e com segurança 100% se você já saiu de uma fase e já passou para outra fase, né? Eu tenho essa forma aqui de exemplos para facilitar a visualização. Na fase da pesquisa científica, você está identificando e selecionando um princípio ativo ou alguma propriedade funcional. No caso de um programa de melhoramento, você está buscando um genótipo promissor, uma cepa promissora, tentando identificar um princípio ativo. Aí é que entra agora, quando você comprovar a viabilidade de gerar um processo ou um produto, né, isso significa que você já está lá na reta quase final, porque você já tem comprovado em escala laboratorial, em uma infraestrutura menor, que você será capaz de desenvolver um processo ou um produto. Neste momento você entra na fase da bioprospecção e aqui você vai realizar os testes necessários para o registro do produto. Na fase de desenvolvimento tecnológico, você faz a produção industrial. Isso não era muito claro no início, porque no início a fase de bioprospecção era colada na fase da pesquisa científica. E isso dificultava muito a vida do pesquisador, porque a autorização de pesquisa científica era muito simples de ser pedida. Já a de bioprospecção, ela é mais complexa, né? Então, isso estava dificultando, atrasando muito o desenvolvimento. Aí foi feita uma resolução do CGEM e que jogou esse conceito de bioprospecção para muito próximo do conceito de desenvolvimento tecnológico. Então, isso melhorou muito, dá uma margem muito maior de tempo para o pesquisador trabalhar no escopo da autorização mais simples, que é a de pesquisa científica. É só começar isso. É só um comentário, exatamente. Eu vivi isso daí, tá? Desse projeto, entre 2000 e 2005. Aí o que acontecia? Como justamente era colado, nesse projeto amplo a gente tinha, porque é que eu detesto usar esse termo, né? Mas seria pesquisa científica básica e bioprospecção, dentro de um mesmo projeto. Aí o que foi que aconteceu? Começou a ter problema que o pessoal que era do grupo Núcleo Biodiversidade, que, por exemplo, coletava para fins de estudos sistemáticos, taxonômicos e filogenéticos, tinha que ter a mesma autorização do pessoal que estava fazendo ensaio biológico com as substâncias geradas a partir, por exemplo, daquelas plantas, animais ou fungos, no caso especificamente, que a gente usava. Então, com isso, depois que houve essa separação, porque isso é uma evolução, isso é natural que a porra. E o sistema, gente, eu falo sempre, a implementação da medida provisória só não está melhor porque o número de usuários ainda é pequeno. À medida em que maior volume de pessoas começarem a utilizar o sistema, ele vai ter que mudar. Ou ele implode, ou ele melhora. Então, quando o sistema começou a ser mais utilizado, percebeu-se a necessidade de fazer essa separação. Percebeu-se, por exemplo, esse aqui são os mesmos exemplos para programas de melhoramento. Percebeu-se, por exemplo, a necessidade, que você mencionou, de ter uma resolução para excluir da obrigatoriedade de autorização determinadas atividades, que foi a resolução 21 e a resolução 29. Hoje, você não precisa mais de autorização para fazer estudo de diversidade ou estudos taxonômicos. Mas, antigamente, até 2007, acho que é a data dessa daqui, precisava. Então, assim, quando o sistema começa a ser utilizado mais efetivamente,
quem administra tem mais condição de perceber aonde que está travando, o que pode ser flexibilizado. Por isso que é interessante, quanto maior o volume de pesquisadores, de instituições diferentes, porque hoje as instituições usuárias do sistema são as mesmas, pouquíssimas, são as mesmas que se submetem sempre, né? Então, quando entra uma instituição nova, ela entra com novos questionamentos, isso agrega mais para o sistema, né? Tem uma lista, eu não vou ler toda essa lista, porque é muito grande, vou deixar a palestra com vocês, uma lista de atividades que não precisam de autorização para serem executadas, né? Tem essa resolução 29, que eu particularmente não gosto dela, né? Ela foi feita quando você trabalha com legislação, você precisa entender a razão da lei. Por que aquela legislação foi feita? Essa resolução ela foi feita para que os ribeirinhos não precisassem, os ribeirinhos, quebradeira de coco do Babaçu, quem faz a obtenção do extrato do óleo bruto, né, não precisasse pedir a autorização, né? Então, eu acho que ela é sempre muito problemática. Na Embrapa a gente evita respaldar ou deixar de pedir autorização do que está respaldado na 29, porque se você desenvolve depois o processo com produto passível de patente, você não vai ganhar sua patente. Porque essa daqui, ela diz que você só está desobrigado de pedir a autorização se o seu produto final for substancialmente a matéria-prima original. Se a matéria se é substancialmente equivalente, é porque não tem novidade, né, Cláudia? Não tem atividade inventiva. Então, eu pego a patente. Então, essa resolução, eu acho ela bastante perigosa para as instituições de pesquisa. E eu sempre recomendo vamos pecar pelo excesso. Vamos pedir a autorização, porque a gente tem mais segurança para depois dar continuidade no trabalho de pesquisa com aquela atividade. As autorizações de pesquisa científica são pedidas no IBAMA ou no CNPq. Existe a figura da autorização individual ou especial. O recomendável é que as instituições tenham uma autorização especial, porque agiliza muito a tramitação do processo. Para quem tem autorização especial, a autorização é concedida no prazo de 10 a 15 dias. Né? Quem não tem, vai para 45, 60 dias, porque aí você entra no rito ordinário de análise do processo, com submissão a pareceristas ad hoc, né? Então, eu acho que toda instituição que tem um portfólio grande de atividade de pesquisa deveria pedir essa autorização especial. A mesma coisa para autorização especial para bioprospecção, pode ser individual ou especial. A Embrapa tem essas duas autorizações especiais. Acho que só se mudou até recentemente, até pouco tempo atrás a Embrapa era a única empresa que tinha autorização especial para bioprospecção. Na fase da bioprospecção, o processo demora em média 45 dias, se você tem autorização especial. Se é autorização individual, você pode botar entre 6 meses e 1 ano para ser concedido. Então, vale a pena ter a autorização especial. A autorização para desenvolvimento tecnológico pode ser concedida pelo CGEM ou CNPq. O CNPq recém começou a trabalhar, ele foi credenciado há mais de 1 ano e meio, mas só agora o sistema começou a funcionar. A promessa é de que a autorização seria concedida no prazo de 90 dias. Não testei ainda, então não sei se realmente cumpriram o prazo. Para o conhecimento tradicional é o CGEM ou o IFAM, que também começou trabalhando num prazo de 90 dias, mas agora já passou por uns 180, já não está mais tão ágil, talvez porque o volume, né, de pedidos, né, tenha aumentado significativamente no IFAM, porque no CGEM é no mínimo 1 ano e meio para 2 anos, quando envolve conhecimento tradicional. Continua bastante demorado. Os documentos para a instrução dos pedidos, pouco importa se é autorização especial ou se é individual, vai ser o mesmo. Tem um formulário específico para bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Como eu mencionei, eventualmente vocês podem pedir bioprospecção direto, sem passar pela fase da pesquisa científica. Quando você trabalha com uma cepa que já foi selecionada, ou antes de 2000, né, porque aí você já teria ela selecionada, conservada em condições ex situ em sua coleção,
Ou quando você trabalha com uma cepa que já foi adquirida no comércio, que você já sabe que ela tem aquela propriedade que você está pensando. Ou outro tipo de pesquisa que você se vale da literatura, você sabe que determinado princípio ativo tem uma funcionalidade, então você já entra direto na bioprospecção. Algumas empresas, principalmente as de cosméticos, entram já direto no desenvolvimento tecnológico. Então, caso a caso, você tem que justificar na introdução por que é que você está pedindo, ou porque se você não justificar, a Secretaria Executiva do CGEM vai te pedir as suas autorizações anteriores. Se eu entro com um pedido de desenvolvimento tecnológico e não digo por que eu estou indo direto para aquela fase, ela vai pedir para eu comprovar que eu tenho as autorizações antecedentes. É preciso apresentar um resumo do projeto de pesquisa. Não é o projeto de pesquisa que nós temos, porque o projeto que normalmente é feito dentro das instituições de pesquisa, que é submetido às vezes às agências fomentadoras, não tem todas as informações exigidas pelo CGEM. Então é preciso copiar e colar e montar de novo um projeto de acordo com o resumo que é apresentado pelo decreto, a forma como o projeto deve ser apresentado, mas também não é muito difícil, né? A autorização para a coleta, quando exigida, precisa ser anexada ao processo. Termo de anuência prévia, aqui começa a complicar um pouquinho. Termo de anuência prévia, contrato de repartição de benefícios. E tem também agora a novidade que foi aprovada no dia 22 de abril, a figura do projeto para a repartição de benefícios, né? Então, o termo de anuência prévia é o documento pelo qual o proprietário da área formaliza o consentimento dele para a utilização das amostras coletadas na área. Né? É obrigatória a apresentação na fase da pesquisa científica desse termo de anuência prévia, no caso de coleta de unidade de conservação áreas protegidas ou terra indígena, ou no caso de acesso ao conhecimento tradicional. No caso de coleta em áreas privadas, esse documento, a apresentação dele pode ser postergada até a fase da bioprospecção. Essa foi uma das inovações que essa dilatação da fase da pesquisa científica facilitou, né? Porque hoje, quando você tem que voltar ao seu local de coleta, você só volta quando você tem certeza de que você vai ter um processo, um produto. Então, a sua negociação com o proprietário da área já deixa de ser etérea. Você sabe que você vai ter um produto ou tem quase certeza, você já está mais próximo. Porque antes, até os idos de 2007, você estava fazendo coleta e negociando o contrato de repartição de benefícios quase simultaneamente, sem saber se você chegaria ou não em algum lugar. Então, isso já facilitou um pouco o operacional. Já o contrato de repartição de benefícios, ele deve também ser apresentado na fase da bioprospecção, pode ser postergado até a fase do desenvolvimento tecnológico se o requerente fizer uma declaração de que não existe perspectiva de uso econômico naquele momento, que difícil tem na fase da bioprospecção, você ainda está fazendo testes, né? Então, você tem uma exploração econômica, pode ser você transferir aquela tecnologia para a iniciativa privada, é uma forma de exploração econômica, né? Mas o CGEM, como regra, tem aceitado a postergação do CURB. Do quê? Sim, não, aí exatamente. Não vale a concessão, fala do detalhe. Esse é um problema que não sei como é que o INPI vai resolver. Não pode ser postergado quando houver acesso ao conhecimento tradicional. Bom, aqui um resuminho para vocês saberem quem assina esse contrato de repartição de benefícios e o termo de anuência prévia, dependendo do local de coleta. Áreas protegidas é o órgão do meio ambiente, áreas consideradas de segurança nacional é o Conselho de Defesa Nacional, demais áreas públicas é o CGEM, espécies ameaçadas de extinção é o órgão ambiental competente, área de propriedade oposta à comunidade indígena é a própria, coleta, materiais oriundos de coleção ex situ, coletado em área privada ou pública antes do advento da MP,
é a própria coleção, se o acesso se der por terceiros, né? Então, na Fiocruz, por exemplo, a Fiocruz tem lá as suas coleções, tem lá um monte de patógenos, micro-organismos, fungos, tudo guardadinho lá. Se o acesso se der por terceiros, ela faz remessa desse material, por exemplo, para a Embrapa, né? A Fiocruz será beneficiária da repartição de benefícios. No entanto, se a própria Fiocruz utilizar materiais de sua coleção, coletados antes de 30 de junho de 2000, ela vai ter que fazer, aí entra no próximo quadradinho, né? Coleção in situ, acesso pela instituição mantenedora da coleção. A repartição de benefícios se dará sob a forma de execução de projeto de interesse da comunidade, da coletividade, um projeto vinculado à conservação da biodiversidade. Essa foi uma novidade do dia 22 de abril. Muito boas as coleções, essa novidade, com certeza, né? Porque isso significa quase que dinheiro carimbado para as coleções. Agora, para o operacional nosso de instruir o processo, para quem trabalha com materiais da sua própria coleção, criou mais uma exigência burocrática de apresentar um projeto específico. Fiz coisa errada aqui. Coleta em área privada, depois de 2000, o beneficiário é o titular da área. Nesse caso aqui, o titular da área tem que comprovar a titularidade, tem que entregar para o pesquisador uma cópia da escritura do imóvel ou uma cópia de um documento que comprova que ele tem posse mansa e pacífica. Né? Esse é o que torna difícil esse relacionamento com os proprietários das áreas privadas. Por isso, às vezes, as pessoas preferem acabar coletando dentro de uma área pública ou de uma unidade de conservação, até para facilitar essa negociação, porque muitas vezes você não consegue esse documento aqui. E até o dia 22 de abril você não conseguia e não tinha autorização. Não tinha como se regularizar, né? A resolução, essa do dia 22 de abril, ela traz algumas situações que hoje facilitaria essa regularização. Quando a amostra for adquirida no comércio, por exemplo, também não tinha como resolver. Hoje você faz o mesmo projeto de repartição de benefício em prol da coletividade, em área da própria instituição. Hoje, por exemplo, a Embrapa tem inúmeras fazendas. Quando ela utilizar materiais coletados dentro da área dela, ela tem que fazer um projeto para a repartição de benefícios. Nesse caso aqui, de recusa do provedor em firmar o TAP e o CURB, também a repartição de benefícios com a coletividade. Desculpa te atrapalhar. Eu fiquei imaginando aquela cena do Tropa de Elite, que eles ficam jogando corpo de um lado para o outro para ver para qual delegacia de polícia que aquela morte vai enfrentar. Não é mais ou menos o que vai acontecer aí? Quer dizer, a gente agora perde o patrimônio genético no campo que é mais complicado, porque o cara não tem o título de posse da terra e leva para um lugar onde não parece que a lei te joga para esse viés aí, Rosa? Você quer mesmo que eu responda isso? Eu vi direitinho a cena do pessoal carregando e jogando na fazenda do outro, que tem o título de pronto, está resolvido. Esse boi estava de cá, não estava de lá. Bom, outro detalhe, falando o boi está de lá, o boi está de cá, todas as coletas precisam ser feitas com GPS. E é preciso que vocês marquem até os segundos, exatamente por uma questão da cerca, né? Uma vez a Embrapa tinha feito coleta em 100 áreas e encaminhou a informação só com os minutos. E eles lá na Secretaria Executiva do CEGEM colocam isso no site, lá no programa, acho que do Google, não sei, e confere. E eles tiveram dificuldade de identificar se a coleta tinha sido feita do lado de cá da cerca ou do lado de lá. Porque muda a titularidade, muda o beneficiário da repartição de benefícios. E eles nos devolveram o processo para que nós informássemos com os segundos, né, o local exato da coleta. Porque pode ser uma área privada, do outro lado uma unidade de conservação ou uma área pública. E também para quem trabalha, para os curadores, né, eu recomendo que vocês não aceitem jamais na coleção de vocês uma amostra que não tenha identificado o local de coleta. Porque a hora que aquilo virar um processo, um produto, o problema aparece. Porque daí você precisa identificar o provedor
e você não tendo, você não consegue fazer obter a autorização. Porque depois de 2000, ninguém pode dizer que não sabe aonde foi o local da coleta. Você pode até dizer antes de 2000 que você não tem esses dados anotados, porque ninguém era obrigado a ter esse tipo de anotação. Embora nós saibamos que todo mundo tem, pode não ser de forma precisa, mas até antes de 2000 todo mundo tinha essa informação. Agora tem que ser inclusive com segundos. Mas nenhuma coleção, nem centro de coleção biológica, você tem que ter um protocolo mínimo de aceite. Tem que ter local de coleta. Sim, mas era esse mínimo, não tinha essa precisão que hoje não, a precisão não. A questão é a informação do local. Bom, então vamos embora, gente, porque já me deram checkmate aqui. E eu não posso terminar sem passar pelas infrações e penalidades. Bom, existem vários tipos de infração, aqui são só alguns exemplos. Acessar o patrimônio genético ou conhecimento tradicional sem autorização, remeter para o exterior sem autorização, deixar de repartir benefícios, prestar falsa informação, divulgar ou transmitir o conhecimento tradicional, omitir a origem do conhecimento tradicional. A última leva de multas aplicadas pelo IBAMA foi quase toda fundamentada neste item aqui, deixar de repartir benefícios. Não está vinculado ao acesso, está vinculado à exploração econômica. Então, eles entraram no site das empresas, colocavam palavras-chave de patrimônio genético nativo e emitia o auto de infração, e assim foi feito com quase 60 empresas. Também tem penalidade para tudo quanto é gosto. Pode escolher aqui, ó. São 13 os tipos de penalidade. Até hoje, que eu saiba, só foram aplicadas essas duas, advertência e multa. Os demais tipos de penalidade não foram ainda aplicadas. Bom, aqui só para vocês terem uma ligeira noção dos valores das multas: acessar o patrimônio genético sem a prévia autorização para fins de pesquisa científica de 10 mil a 100 mil reais. Bioprospecção e desenvolvimento tecnológico de 15 mil a 10 milhões. Acessar o conhecimento tradicional de 50 mil a 50 milhões de reais. Deixar de repartir benefícios de 50 mil a 50 milhões de reais. Remeter para o exterior 10 mil a 5 milhões. Mais um terço, as penas são cumulativas, elas podem ser aplicadas porque você remeteu para o exterior, porque você deixou de repartir benefícios, porque você fez acesso ao conhecimento tradicional, são cumulativas. Mais de uma, às vezes, dentro do mesmo projeto de pesquisa. Acréscimo de um terço para depósito de pedido de patente. Além de não ganhar a patente, você ainda tem a sua pena aumentada em um terço. E acréscimo de mais 50% no caso de exploração econômica. Bom, então, depois desse